Muito bem, gente. Estou chegando de André da Rocha, terra do churrasco da graxa amarela. Vamos ligar o cronômetro para que eu não me perca e não abuse a paciência de vocês, né? Isso aí. Então, começamos com mais uma historiela simplória. Mas todas as minhas historielas, ou até anedotas, elas estão engatadas no sentido da reflexão. Esse não é um programa de humor e de folclore. Mas o primeiro carro que eu vi meu pai comprar foi um Cinca Tufão, usado, lógico, né? O primeiro que ele tinha comprado foi um Ford 29, esse eu não conheci. Meu irmão Alberto conheceu porque o pai levou o menino para passear, fez uma curva, perdeu o menino na curva, não notou, chegou em casa sem o guri. Mas tudo bem. E o nosso Cinca Tufão, muitas vezes estávamos saindo de casa para um compromisso social, visita aos parentes, missa, o Cinca cheio, e a mãe não vinha, assim, um pouquinho atrasadinha. Nosso pai, cheio de paciência, nessa hora eu via que ele ficava um pouco impaciente porque a dona Araci demorava para vir. Bom, vamos refletir hoje sobre cuidado, cuidador, cuidadora. A palavra cuidado começou a ser usada lá pelos anos 90. Eu estranhei, porque não se falava de cuidar, de ser cuidado, muito menos. Fui jovem nos anos 70, 80 e herdamos aquele espírito dos anos 60 de autonomia. Os jovens daquele tempo não queriam mais ser cuidados. Ser cuidado é ser dependente. Queríamos voar, né? Voar por conta. E também a palavra cuidador, cuidadora, me parecia estranha essa palavra. O arcebispo de Porto Alegre também falava de o padre cuidar da paróquia. Para nós, uma paróquia tinha que ser liderada e não cuidada. A gente deveria cuidar das crianças da creche. Mas a palavra se impôs. E veio uma reflexão muito bonita sobre a ética do cuidado. A ética do cuidado. É uma vertente muito bonita de refletir. E também uma profissão, cuidador, cuidadora, e diversas profissões com essa característica do cuidado. Pois bem, estamos aprendendo ou não na epidemia a questão do cuidado? É uma temática que se realça nesse tempo. E uma lição que estamos aprendendo, ou deveríamos estar aprendendo, é que o cuidado pessoal e o cuidado comunitário, social, trabalham juntos. Eu me cuidando, cuido da Eduarda, que está trabalhando comigo aqui. Ela e vocês se cuidando, estão cuidando de mim quando vem ao meu encontro. E se aprendermos isto, teremos base para progresso social, inclusive econômico. Porém, todos temos que nos cuidar, porém tem gente que tem a própria profissão ligada assim diretamente a cuidado. A dona Tanira Ocampo cuidam muito bem da nossa querida mãe. Os médicos, o trabalho deles é cuidar da vida, do nascer ao pôr do sol, né? Além do pôr do sol, temos que trabalhar até meia-noite fazendo cirurgia. As enfermeiras cuidam. Só que nós não nos perguntamos em geral sobre quem cuida do cuidador. Quem cuida do médico que cuida de nós? Um médico que bem cuida do seu povo, ele precisa bem ser cuidado por outro médico.
Temos médicos que pegaram o vírus também. Mas nós vamos formulando assim imagens de que há pessoas e trabalhos que são só para cuidar quase e são intocáveis no cuidado. A nossa mãe vive a vida inteira cuidando de nós. E nós demoramos a nos perguntar sobre quem cuida da mãe que de nós cuida. Quem cuida do pai que de nós cuida. Quem cuida do padre que cuida espiritualmente, pastoralmente, humanamente, toda a sua paróquia. As estatísticas que eu tenho na cabeça são de meados de agosto. Tentei na internet atualizar, não consegui, mas já em agosto nós tínhamos 450 padres passando pelo Covid. Tínhamos já em agosto 21, 22 padres falecidos no Brasil. Na Itália, impressionou a história do padre José, Dom Giuseppe, que aos 72 anos, não tendo respirador para um jovem, renunciou ao seu respirador para que um jovem sobrevivesse. Então, quem cuida dos cuidadores? É uma pergunta muito importante. Ademais que os cuidadores, as cuidadoras tendem a se estressar bastante. Uma professora é uma cuidadora e ela então assume as preocupações daquelas crianças, daqueles jovens, ela quer ajudá-los, né? Uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, ela assume as ânsias daquela família. Nas UTIs, em Caxias, quando eu visitava seguidamente, as trabalhadoras, os trabalhadores das UTIs me pediam uma bênção, porque elas estavam lá estressadas com os desejos das famílias e com aquele povo na fronteira entre a vida e a morte. Assim também, nossos padres. Pode parecer para alguns que no tempo da pandemia, estando a igreja fechada, eles estavam lá tranquilos na rede, né? Pelo contrário, muitos se estressaram mais. Creio que em geral nos estressamos mais neste tempo do que se tivéssemos as normais atividades presenciais funcionando, porque era a preocupação de como manter um vínculo com vocês, de como manter a espiritualidade do povo, de como animar os desanimados, de como abençoar os doentes com doenças difíceis, de longe mesmo, nos ambientes perigosos, os sepultamentos, as leis, obedecer às leis, mas o que dizem as leis? Então, como obedecer, mas para servir mais ainda? Então, a sanfona da vida abria, flexibilizando, fechava, restringindo quando os números subiam. E isto é estressante. Então, você, caro povo de Deus, né, você vai pensando, né, como... Perdi o cronômetro, mas vamos em frente. Então, você vai pensando na sua vida, os cuidadores da sua vida. Quem você tem como cuidador, cuidadora? E quem cuida dos que cuidam de você? Né? Essa é uma pergunta muito importante. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Não vamos pensar que as pessoas sejam intocáveis, intangíveis e que todas só tenham, e que algumas só tenham amor para dar, só tenham amor para dar. Tem que cuidar da mamãe, tem que cuidar do pai, tem que cuidar da professora, da enfermeira, do médico, tem que cuidar do padre. Sobre esses cuidados dos sacerdotes, outra vez lhes falarei, porque é um capítulo muito bonito. Nós temos a pastoral presbiteral, que eu coordeno na Diocese de Caxias do Sul, e no vicariato é o padre Ilvo Botega. E temos a Associação dos Padres, nós nos organizamos, contribuímos mensalmente para que nas doenças e na velhice dos padres haja um suporte de dignidade, e esta associação é presidida pelo pároco de Fagundes Varela, o padre Décio Podensky, eleito por nós, que, com o bispo Dom José,
os conselhos da Diocese, nós organizamos e agradecemos todos que colaboram conosco. Bom, então, gente, vamos concluir a historiela lá do início. Por que a nossa mãe, Dona Araci, era sempre, entre aspas, atrasadinha na saída de casa? Todos bonitinhos dentro do carro, nós tínhamos tomado banho, bem vestidos, o pai também. Por quê? Porque lá em casa, para a gente tomar banho e se vestir bem, a mãe tinha que assessorar. Então ela tinha que preparar os 3, 4 filhos para saírem limpinhos e bonitinhos. Ela tinha que preparar o marido para ele sair limpo e bonitinho. Tinha que preparar a todos e, no fim, só preparar a si mesma. E a nossa mãe não saía sem fazer uma maquiagem, né? Sem se pintar, como a gente dizia lá no interior, né? Só que, na hora, parecia que a mãe fosse atrasada, né? Passando o tempo, a gente lembra por que ela era atrasadinha da família, porque era aquela que de todos cuidava. Né? Então, gente, a vida nos ensina, quando temos um pouco de humildade para aprender as lições, tomara que a gente aprenda em tempo. Cuidemos-nos todos e muito obrigado a quem cuida de mim, a quem cuida de outros. A todos Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.